Eu tenho 12 horas, um contrato de 12 horas, mas tudo caro. E eu fui médico do HC durante 29 anos. O HC era o melhor hospital de São Paulo. Por que o HC era o melhor hospital de São Paulo? E é uma autarquia, é administração indireta, é uma autarquia, e ele sobreviveu. O HC, em grande medida, sobreviveu porque ele conseguiu mimetizar no seu tempo o tempo que estava vivendo. Ou seja, o HC conseguiu ser uma estrutura contemporânea de acordo com as mudanças que o tempo ia trazendo. Então, a exigência de mais autonomia, de mais dinamismo na gestão, em 77, foi respondida com a transformação do hospital, que era da administração direta em uma autarquia. As mudanças que aconteceram no mundo da gestão, em 1979, é criada a Fundação Fundeb, Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia, que em 83 é transformada em Fundação Servini. E no HC, em 1986, é criada a Fundação Faculdade de Medicina. São fundações de apoio, fundações privadas, chamadas também de fundações de terceiro tipo, não são nem públicas, estatais, e nem tampouco são privadas, porque o objetivo da fundação, a definição de fundação é um negócio poético, bonito. Fundação é um capital que é afetada por um objetivo. Essa é a definição de fundação. Quase que é como, já que o capital é uma vontade, é uma vontade afetada por um objetivo. Ou seja, uma fundação nasce com um objetivo, porque ela tem a razão de ser, é alguma coisa, material, bens materiais que são afetados pela vontade. Então, da Fundação Servini, qual é a vontade? Apoiar o povo. Da Fundação Faculdade de Medicina, qual é a vontade? Apoiar os todas clínicas. Então, é essa a razão de ser dela. Ela não pode fazer coisa diferente. Tem lá a Fundação a Procuradoria das Fundações e apoia o que está acontecendo. Então, o HC ele conseguiu ir se mimetizando ao longo do tempo. Mas mesmo assim ele perdeu muita importância. Por quê? Porque ele continuou amarrado na administração pública. O que aconteceu nesses anos todos? Nesses anos todos aconteceram transformações fantásticas no mundo da gestão. Nós tivemos o advento da tecnologia da informação. Nós tivemos o advento das redes sociais a partir dos anos 90. O mundo mudou radicalmente com a tecnologia da informação e com a possibilidade do processamento eletrônico de dados, da velocidade que nós temos hoje, com o acesso que nós temos hoje. Hoje qualquer um de nós tem na mão uma quantidade de informações que na década de 70 precisava de uma sala desse tamanho para armazenar em máquina. Você fala num telefone que tem terabytes de dados. Mudou. Agora, e o mundo da gestão mudou? O mundo da gestão pública não mudou. Nós continuamos parados do ponto de vista da gestão de pessoal na criação do DASP em 1943 no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava preparando o Brasil para a Revolução Industrial. E para preparar o Brasil para a Revolução Industrial, ele fez a CLT, para regular as relações entre trabalho e capital na cidade, fez os institutos de aposentadoria e pensão, trouxe o aço, entrando na guerra ao lado dos americanos com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, modernizou a administração pública, criando, de um lado, a Escola Brasileira de Administração Pública, que é onde nasceu a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição pública, estatal, que foi transformada, mas ela é pública estatal. Foi criada
criada por Getúlio Vargas para ajudar a administração pública. E criou o DASP, para a administração do pessoal do serviço público. O restante da administração passou por uma transformação em 1967, quando Roberto Campos bola o Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 é uma resposta a uma revolução no campo da gestão na Segunda Grande Guerra, após a Segunda Grande Guerra Mundial. O pensamento estratégico de Ansoff, as ideias sobre qualidade de Deming e Juran, que são da década de 50, as experiências que foram conduzidas na reconstrução do Japão. Em 1967, Roberto Campos, junto com um grupo de sábios da administração pública, bola o Decreto-Lei 200, que é muito interessante, que cria a especialização de funções. Então, o que é função meio deve se especializar e se separar do que é função fim. De certa maneira, até hoje, nós não nos livramos dessa separação do Estado brasileiro. Tem Secretaria da Saúde e Secretaria de Administração. E na iniciativa privada, o que tem? Unidades de negócio. Autonomia de A a Z para fazer o que você tem que entregar. Nós temos unidade de negócio. Não existe mais especialização de função. Todos têm que saber de tudo o tempo todo. E tem um sistema de informação, uma business intelligence, que faz a gestão de como é que o dinheiro, de quem é dono do dinheiro, está sendo usado. A descentralização é filha da tecnologia da informação. Ninguém descentraliza se não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro. Por isso o mundo mudou. Descentralização não é moda, é obrigação. Mas nós estamos parados no tempo do Decreto-Lei 200. O mundo teve algumas transformações a partir dos anos 70. A Inglaterra, principalmente a Inglaterra, começou a se retirar do fazer. Começou a transferir o fazer para a iniciativa privada. E nesses anos, nos anos 70, nasce uma palavrinha que não existia antes dos anos 70. Regulação. Não existia. Nasce essa palavrinha. O que essa palavrinha quer dizer? Essa palavrinha quer dizer que o Estado tem que entregar. E uma das funções do Estado é garantir que a entrega seja feita, diretamente ou não, daquilo que a sociedade quer receber do Estado. Não se trata de ter um Estado mínimo, um Estado máximo, principalmente depois do que aconteceu em 2008. Se trata de ter um Estado que consiga dar as respostas que a sociedade quer ter. Pois bem, a regulação nasceu nesse país com a privatização de vários sistemas que estavam na mão do Estado de forma ineficiente. Telefonia, comunicações, petróleo, energia, transportes, estradas. O Estado passou a ser um Estado regulador em algumas áreas. Ele chama quem sabe fazer gestão, fiscaliza a entrega e paga com o dinheiro dos impostos. Na área do transporte coletivo, hoje é um negócio, isso é um negócio pacificado. São Paulo tinha a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC. Era um monstrão que tinha ônibus, que tinha cobrador, que tinha motorista. Isso morreu na década de 80. No lugar nasceu a SP Trans, que é uma empresa pública cuja responsabilidade é verificar as condições do transporte coletivo na cidade, que é fundamental, que é direito essencial do ser humano, direito de ir e vir, que tem que ser financiado pelo Estado. As linhas que dão muito dinheiro e as linhas que dão prejuízo, o Estado tem que garantir que elas funcionem, que dando prejuízo ou dando muito dinheiro, elas têm que funcionar. A cidade tem que ser movimentada. A
regulação, o Brasil fez uma pequena reforma administrativa em 98, a reforma Bresser, para tentar colocar o Brasil nesse trem. E essa reforma administrativa criou as agências reguladoras e criou essa possibilidade das organizações sociais, das OCIPs e das PPPs. Nós estamos mal conseguindo ainda perceber o que está acontecendo, estamos aprendendo o que está acontecendo nesse campo da gestão. Mas tem muito a funcionar, muito a ser feito. Nós continuamos comprando pela Lei 8.666, que é um desastre. Nós continuamos contratando por concurso. Eu acho fantástico haver contratação por concurso na universidade, para professor titular, funcionário de médio escalão, funcionário, não tem cabimento para concurso público. É um atraso. É óbvio que, tanto o concurso quanto a licitação, elas estão dando uma resposta a um princípio constitucional, que é a isonomia. O direito que todos nós temos de quando o Estado coloca algo a ser feito com o dinheiro da sociedade, de todos participarem disso. Essa é a ideia da isonomia. Só que essa ideia da isonomia, ela bate de frente com a questão da eficiência e da capacidade de produção do Estado. Nós temos que gestão é fundamental. Os comensais aumentaram. Essa é uma outra diferença de hoje com ontem. Ontem os comensais eram 30% da população, que era a população urbana. Na década de 60 o Brasil era 30% urbano. Hoje nós somos 85% urbano. Aumentou o número de comensais. Nós temos que aumentar a eficiência. Eficiência é uma coisa que preocupa muito a administração pública? Não. E nem a administração privada na área da saúde. Nós temos 7.000 hospitais no Brasil. Desses, 70% são privados. Nós temos no Brasil, hoje, talvez 1.100 hospitais informatizados dos 7.000. Como é que não se gerencia um hospital que é considerada a organização mais complexa que o homem fez sem tecnologia de informação? E do ponto de vista dos processos de certificação, dos 7.000 hospitais, nós não chegamos a 300 hospitais certificados. Ou seja, hospitais que têm processos para garantir segurança e qualidade para a sua clientela. Então nós estamos muito atrasados. A medicina que nós fazemos é razoavelmente ruim na média do país. Tem ilhas de excelência? Sim, nós temos ilhas de excelência. Mas nós temos muito o que fazer para melhorar a nossa capacidade de entrega, tanto do ponto de vista da eficiência, quanto do ponto de vista da eficácia dos atos que nós praticamos dentro do setor saúde. O que eu quero deixar aqui claro é resumível com a seguinte frase: num avião, o piloto não é mais um passageiro. Não dá para pensar desse jeito na democracia gerencial, porque é diferente. O gestor tem responsabilidades distintas e deve assim ser interpretado. Pois bem, esse é o segundo.